Nem tudo que você sente é verdade, e isso muda a ansiedade. A sensação ela é real no seu corpo. O susto vem da interpretação. Observa que quando a gente percebe o coração acelerado, alguma microvariação no nosso corpo, a gente se assusta. Muitas vezes vem o desespero, vem, ai, não acredito que começou de novo. Acontece isso com você? Escreva aqui nos comentários. Muita gente tenta vencer a ansiedade tentando eliminar essa sensação. Mas o que mantém o medo não é a sensação, é o significado que a gente dá para aquela sensação. A sensação ela é real. O susto vem da história que a nossa mente está contando. Antes disso, seja muito bem-vindo ao nosso desafio número 25 dos 30 dias sem crise. A ansiedade, lembra, ela funciona como um alarme. Muitas vezes esse alarme está exagerado. O corpo ele tem sensações o tempo todo. Quando você corre, quando você toma café, quando você se alimenta, quando você se assusta, quando você fica feliz, quando você tem as emoções. Por que quando o coração acelera na academia, muitas vezes isso é normal, mas quando acelera em casa pode ser pânico, pode ser crise. Ou também quando eu tô lá na academia, eu tive uma crise lá, porque pode ser disso, de uma experiência anterior, eu fui na academia, tive crise, então eu tô lá na academia, mesmo que eu sei que vai acelerar meu coração, porque eu tô fazendo exercício, acelerou, eu interpreto como perigoso. Então, perceber que muitas vezes a gente associa as nossas emoções, as nossas sensações como verdade, como perigosas. Porque a interpretação muda, não a sensação. A sensação é a mesma, o significado que nós damos que pode mudar. Então, isso é perigoso, eu vou perder o controle, eu vou desmaiar, eu vou enlouquecer. A ansiedade não cria sensações novas, observa. Ela cria histórias assustadoras sobre essas sensações que são normais. E aí, ninguém nasce com medo do coração acelerar. Você já reparou? A gente aprende a ter medo quando a gente associa aquela sensação como perigosa. E aí começa o ciclo. Sensação aparece, o pensamento assustador surge, o medo aumenta, o corpo reage mais e aí a gente foca, a sensação se intensifica. Não é assim que acontece? E a mente diz: viu? Eu não falei, eu tava certa. O medo confirma o medo. Por isso que a pessoa começa a ter medo do medo. Por quê? Porque ela foca demais nos sintomas e ela acredita demais naquilo que ela tá sentindo no corpo dela. Por isso que nós temos que aprender a reduzir esse medo da sensação. Porque o medo da sensação, ele foi aprendido. E você não tem medo da sensação, você tem medo no que você acreditou que significava. Ok, mas como é que posso treinar para reduzir esse medo? Então, sim, como reduzir esse medo da sensação do meu corpo? Primeiro, eu vou nomear para poder tirar esse poder. Peraí, o que eu tô sentindo é um aperto no peito, eu tô sentindo um calor, eu tô sentindo os pés e as mãos gelados, e se lembra dos sintomas, não lembra? Eu tô sentindo o coração acelerado, sem o e se tal coisa, porque já tem a interpretação no e se. Não, peraí, eu estou sentindo tal sintoma. Segunda coisa que eu posso fazer para me ajudar a reduzir, separar o corpo da mente. Como? O meu corpo está sentindo isso, a minha mente está interpretando como perigoso, como, será que não é uma doença grave? Será que não é alguma coisa muito maior do que a ansiedade? Porque eu estou sentindo no meu corpo. E os sintomas são físicos, sim. É real o que você sente. Talvez a interpretação que é negativa e catastrófica, na maioria das vezes, não. Mas a sensação, ela é verdadeira. Pensamento não é previsão, é tentativa de proteção. Interessante, né? E aí, o terceiro pilar para a gente reduzir esse medo das sensações é responder com verdade e não com calma. O que você vai fazer? Você não precisa se acalmar para você ficar segura. Não, você precisa parar de se assustar, parar de ver que é um problema você sentir as emoções. Lembra, todas as emoções, elas trazem uma informação. Então, muitas vezes, na ansiedade, as emoções, as sensações que nós temos são desconfortáveis, mas não são perigosas. Então, eu não preciso me acalmar para falar isso, mas eu posso trazer isso. Por isso, os lembretes, eles ajudam tanto, os post-its que você vai espalhando pela casa, para te lembrar, para te trazer racionalidade. Meu corpo sabe se regular porque ele sabe. Você não fica o tempo inteiro, observa, você tem um pico, aí a ansiedade reduz sozinha e depois, se você focar de novo, dá outro pico, mas o nosso corpo, ele sabe se autorregular, é porque nós somos imediatistas, nós queremos que regule agora, e não é assim. O nosso corpo, ele tem um tempo para ele absorver tudo isso. Muitas vezes nós queremos resolver agora, eu quero parar de sentir agora, eu quero tirar o medo agora. Eu treinei para isso.
E eu tenho que treinar no momento que eu não tô sentindo tão fortes os sintomas, no momento que eu tô bem e no momento que eu tô tendo a crise. Mas eu não posso deixar restrito só o momento da crise, porque eu preciso treinar e treinar para o meu corpo entender que tá tudo bem, que ele pode sentir isso e que não é perigoso. E essa sensação eu já passei antes, já passei por uma situação dessa e passou. Por isso que a segurança interna, ela vai acontecendo cada vez mais. A segurança vem antes do alívio. Entendeu? Então é um processo para você reduzir a ansiedade, para você reduzir esse medo das sensações do seu corpo. Quando você entende isso, você consegue mais rapidamente lidar com a ansiedade, vai diminuindo o desespero que a maioria das pessoas elas têm quando elas sentem as sensações no corpo dela. O pânico, principalmente, ele traz esse desespero, né? Nossa, o que eu vou fazer? Será que realmente é ansiedade? E aí a pessoa fica com muito medo do que ela tá sentindo, como se o que ela sentisse fosse uma confirmação de que é verdade o que tá acontecendo, o que tá passando na cabeça dela. Mas lembra dos cenários catastróficos? Uma coisa puxa a outra, né? E vou compartilhar com você o print para que você treine diminuir esse medo das sensações que você está tendo. Porque você precisa separar. O que você sente é legítimo, é real, é fisiológico. Você sente o impacto no seu corpo, mas a interpretação, na maioria das vezes, não. Então, a atividade de hoje, o desafio 25 é: se você puder, faça isso agora. O que você sente no seu corpo? Então, por exemplo, se você parar agora, o que você está sentindo no seu corpo? Você vai anotar. Ou nos momentos que você tem tempo, daí você reserva 15 minutos e vai lá e escreve. O que eu estou sentindo no meu corpo? O que a minha mente diz sobre isso? Sentindo tudo isso, o que é verdade? Trazendo para a realidade, é verdade o que eu sinto? Vai acontecer tudo que eu tô sentindo acontece? Na maioria das vezes acontece? Ou acontece só na minha cabeça? E escreva frases que vão trazer essa volta à calma, que é o quê? Eu tô segura. Isso é ansiedade, não é perigoso. O meu corpo não é meu inimigo, ele vai saber se regular. E quando você para de lutar contra a sensação, o corpo ele para de lutar contra você. Sensação, lembra, vem cá. Não é sentença. Sensação você vai sentir, você é humana, vai sentir no seu corpo as sensações. O pensamento não é fato. O que você não precisa é fugir com o teu corpo para se sentir segura. Você pode ficar no aqui e agora, que é assim que você vai reduzindo. Por isso você tem que treinar. Treinar para ser menos ansioso, para ser menos ansiosa, para conseguir lidar com essas emoções. O ser humano é um mix de emoções. Então tem horas que a gente está alegre, tem hora que a gente está feliz. E quando nós temos ansiedade disfuncional ou transtorno de ansiedade, isso acaba nos prejudicando. Tá certo? Porque a gente acaba se deixando levar pelo primeiro impacto daquela emoção, como se sempre fosse desconfortável, porque o meu corpo interpreta sempre aquela sensação como negativa. E aí eu me sinto mal, eu vou acabar ficando com medo, com desespero. E quando você racionaliza, busca esse equilíbrio entre a emoção e a razão, você vai vendo que o medo, ele vai diminuindo, porque ele não vai acontecendo aquilo que a gente imagina que pode acontecer. Então, nem tudo que você sente é verdade. E aí, quando você entende isso na prática, que você filtra o que você está sentindo, que você acolhe o que você está sentindo, mas que você escolhe fazer outra ação para se sentir melhor, a ansiedade não resiste à ação e ela diminui. E você fica com a ansiedade no nível normal. Mas é treinando, não é de uma hora para outra que isso tudo vai mudar, não. É aos pouquinhos você treinando. E se você quiser a minha ajuda, o meu acompanhamento em grupo, o link está na descrição. Gratidão por ter ficado comigo nessa aula, na aula número 25, e te vejo amanhã no nosso próximo desafio. Escreva nos comentários como foi a nossa aula de hoje e o que você aprendeu.